Primeira foi um desejo de estar com as crianças num outro espaço que não fosse a sala de aula, né? E também começar a construir uma nova relação com elas. Era um desejo que já vinha se apontando há muito tempo, e daí teve um determinado momento que eu encontrei com a Thaís, quer dizer, a Thaís de Churubira era minha assistente, do nada. E a gente começou a fazer algumas pesquisas no Parque Vila Lobos, né? E em busca de algum lugar onde a gente pudesse criar alguma coisa para criança, mas era algo assim que ia muito mais no nível da intuição, né? Do que tinha um projeto pronto para isso. Era um desejo que foi nos levando para outros lugares. Ao mesmo tempo, a Carmen Moraes chega da França, me procura e a gente começa a pensar nessa possibilidade de fazer um trabalho juntas, já que ela vinha de uma especialização, né, do mestrado dela, sobre sites específicos. A ideia que fundamentou, né, que moveu esse primeiro projeto, ela se mantém até hoje, que ela é muito fundamentada na relação da contemplação, né? Isso já é uma relação que eu vivo com as crianças durante toda a minha história em sala de aula, de como a criança sabe contemplar. E o primeiro projeto do Lagartixa, que chama Poemas Cinéticos, ele já veio com essa intenção de construir um trabalho em espaço público onde a criança, o adulto, o jovem entrasse em contato com a obra através da contemplação estética, através da relação com o movimento, como o movimento tem uma potência tão grande que ele é capaz de comunicar e de deslocar as pessoas. Nós temos essa escolha, que a gente pode chamar que é uma escolha ética, estética e política, de não colocar o público na cena, mas de que através da movimentação ele vai construindo uma relação com a obra, com as performers, e ele se apropria daquilo. No processo de criação do PROAC, nós habitamos duas praças de São Paulo, o Parque da Aclimação e o Parque Vila Lobos. Então nós tínhamos ali duas ações, quer dizer, a mesma ação de ensaio, mas em espaços diferentes, né? E o que moveu, né, esse projeto foram as leituras do Manuel de Barros, não no sentido de reproduzir, né, ou de trazer para a cena o universo do Manuel, mas de como o universo do Manuel nos movimentava e nos deslocava diante das nossas próprias memórias, diante dessa obra que a gente estava construindo, né? Então ela foi construída muito nesse lugar de memórias, nesse lugar de imagens, onde nós escolhemos muito trabalho com árvores. Então quase a grande parte do trabalho ele acontece nas árvores. Então nós tínhamos ninhos, tínhamos as bexigas que iam conduzindo o público que quisesse nos acompanhar. E era bem dentro desse lugar de ativar a memória, mas aquela memória corporal,
aquela memória de que alguém que olha, alguém se balançando naquela árvore, traz para ele exatamente aquela sensação de quando ele também balançava. Então é quase que uma memória arquetípica, vamos dizer assim, né? Comum a todos, de que brincaram, de que viveram momentos aqueles momentos de brincadeiras solitárias, aqueles momentos de contemplações solitárias ou em grupo também. Então o trabalho ele foi todo construído diante dessa energia, desses desejos, desses pensamentos, né? Foi ativar essa memória. No processo de criação do Poemas Cinéticos, que é muito interessante, por nós ocuparmos 2 espaços públicos, sendo que um é administrado pela municipalidade e outro pelo Estado. Então, aí a gente já conseguia ver a diferença das relações. Quando nós fomos apresentar a performance, né, Poemas Cinéticos, no Parque da Aclimação, uma semana antes, a administradora proibiu, porque nós usávamos as árvores. Só que nós já estávamos lá mais de 3 meses ou 4 meses usando aquelas árvores e nunca ninguém havia falado nada pra gente. Fomos para uma reunião da associação, fomos extremamente mal recebidos, onde não houve uma escuta mínima em relação ao trabalho, mas a palavra de ordem era: é proibido pôr a mão nas árvores. E com um argumento que ali eu vi o quanto é delicado, perigoso a questão da administração pública, né? Porque a pessoa usava o seguinte argumento: sim, nós sabemos que vocês não vão fazer mal às árvores, mas nós não podemos nos responsabilizar pelo público. Como se ali as pessoas fossem ter um ato de vandalismo diante de um trabalho tão delicado, tão sensível, e que em momento algum ia propor subir em árvore, derrubar galho, enfim, nada disso. Então, como a ordem ela está tão estabelecida que qualquer coisa que você fale para aquelas pessoas, na verdade ela não está fazendo muito sentido. Se você se propõe a criar um espaço público, tudo isso pode acontecer todos os dias. E tudo isso faz parte do processo de criação. Isso foi uma coisa muito interessante, porque era algo novo para todos, né? Era completamente novo para todos. E a primeira pergunta que ficou, e que na verdade foi uma pergunta que ela foi podendo ser respondida ao longo do trabalho, e depois foi também um eixo do trabalho do projeto de fomento, foi: que corpo é esse e que espaço é esse? O primeiro impacto foi nós nos depararmos com aquela topografia. Quer dizer, aquela movimentação que se faz numa sala de aula, ela não cabe numa praça, num lugar com cimento. Existe toda uma adaptação, existe toda uma outra percepção do espaço e do corpo em relação ao espaço que era completamente inédita para todos nós e que nos colocou num novo lugar, né? Que não é você não migra, você não transporta, mas você recria, você cria um corpo novo, uma movimentação nova. E a outra coisa que era muito interessante, que é o espaço estava lá, totalmente disponível, com todas as suas possibilidades de visuais, de objetos, de pessoas, de sonoridades, e como também
negociar com isso para poder trabalhar. E de como também, lógico, nós podemos observar no dia a dia do trabalho como as pessoas ocupam o espaço público, o que elas querem no espaço público, o que é que o espaço público impõe para aquelas pessoas também, né? Quando nós terminamos o projeto do Poemas Cinéticos, nós fomos para uma nova ocupação, que era a Praça das Corujas. Então ela tem uma característica interessante, que ela é cuidada por uma associação e que todas as pessoas que usam a praça, que transitam na praça, cuidam muito bem dela. Ficamos 6 meses sem nenhum apoio, trabalhando lá. Nesse projeto que depois nós fizemos para o 15º Fomento, uma das propostas era justamente essa, era verticalizar essa pesquisa, descobrir que corpo é esse que está nesse lugar, né? Que tipo de treinamento a gente precisa para estar nesse lugar, porque precisa ter um treino. Dizer que não precisa não é real, precisa ter um treino, mas que tipo de treino é esse, que tipo de percepção é essa que a gente precisa acessar para estar nesses lugares, né? Então foi mesmo um projeto de uma proposta de fazer um mergulho e também criar um novo trabalho, que nasceu o Varal de Nuvens. Também nasceu o livreto Mapas para Dançar em Muitos Lugares, que é um livreto que tem como a obra poemas cinéticos, né? Que constrói proposições para o leitor também criar suas ocupações nos espaços. Temos até hoje um procedimento de como chegar no espaço, que é um procedimento que a gente faz em todos os lugares que a gente vai para se apresentar ou para pesquisar, que a gente chama de caminhada coletiva, e que ele traz uma organização de deslocamento no espaço e ao mesmo tempo de construir essa percepção em relação ao outro, seja em que distância você esteja, né? Então, de como você está em deslocamento e está percebendo onde uma está, onde a outra está, onde a outra está, porque nós trabalhamos em várias ampliações de espaço, desde o mais próximo ao mais distante. Então, isso é um procedimento que precisa ser muito bem organizado por todas, né? Porque mesmo que uma esteja numa partitura individual, ela está em conexão com alguém que pode estar num lugar, às vezes, de uma distância maior, né? E um outro procedimento que já veio também, esse veio, que eu perguntava para todas, se essa rua fosse sua, do que você brincaria? E nessa pergunta, ela vai ativar a memória daquele corpo que brincou, e não a mimetização de uma brincadeira. Nosso diálogo com aquele espaço que pertence à cidade, né? Porque daí a cidade na sua amplidão toda, a gente não... Mas, por exemplo, nós fizemos um Poemas Cinéticos para a gravação do livreto, Mapas para Dançar em Muitos Lugares, na Praça Roosevelt. É um espaço que ele tem um código, e onde existem os seus habitantes, que são os skatistas, né? Então, como que a gente constrói essa relação de cumplicidade com eles também,
de pedir licença para entrar no lugar que eles habitam, porque existe essa... Eu acho que tudo depende muito de como a gente pede licença para entrar na casa dos outros, né? E mesmo num espaço público, existem as pessoas que são personagens daquele espaço, são habitantes daquele espaço. E foi uma coisa muito interessante, porque não tinham muitas crianças no dia, o que pra gente às vezes é bom, às vezes não é, mas isso não impede de construir as relações. De como eles vinham numa velocidade, e depois eles foram diminuindo, e quando eu vi, estavam todos sentados com seus skates no colo, assistindo o trabalho. Seja no viaduto do chá, seja em qualquer outro lugar, a gente tem um estado de chegar, de pedir licença, de construir uma presença de delicadeza e de respeito. Eu acho que isso é fundamental nas relações que a gente vai estabelecendo, porque ela vai ressoar, ela vai reverberar. Você é forte, balança isso. É difícil tirar. Gente, me ajuda. Aí tem o sabor. Aí tem o sabor mágico. Me ajuda a tirar. Eu nunca vi a sala de aula como algo na formalidade de uma sala de aula. Eu sempre vejo a sala de aula como um espaço cênico da criança. Então, trazer e poder circular é quase que uma extensão de uma ação que eu já comecei há muito tempo. Só estou mudando o lugar onde eu vou, né? É claro que eu não tenho o tempo aprofundado de trabalhar a corporalidade com elas, etc. Tal, mas é um outro jeito de estar com elas. Mas na mesma intensidade, sabe? De que é o quanto o corpo é potente, o quanto a arte da dança vai criar uma corporalidade, vai criar alguma materialidade, porque aquilo já está na matéria dele, está lá, na memória.